Jesus é para você. Meus irmãos, rapidamente, abram a Bíblia juntamente comigo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6. Você que encontrou, diga amém. Você que não encontrou, diga misericórdia. Tem pouca gente que não encontrou. Você que encontrou, diga amém. Glória a Deus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6, vai dizer: por esse motivo te lembro que reavives o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia, de amor e de moderação. Diga para o irmão do seu lado: reaviva o dom que há em ti nessa noite. Diga, diga, diga. Porque o Senhor não te deu espírito de medo, o Senhor não te deu espírito de temor, mas de ousadia, mas de amor e de fé. Aleluia. Pode se assentar dando glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero também agradecer aqui ao nosso jovem Gustavo, que nos ajudou na direção. Deus possa abençoar grandemente. E vamos para a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu confesso que o Espírito Santo é quem direciona a palavra. Eu confesso que eu estou tremendo aqui, como eu falei, que a responsabilidade é gigante, mas glória a Deus que a palavra é do Senhor. E é muito importante ressaltar o quanto esta epístola ela é necessária, principalmente para as nossas juventudes. É claro que eu preciso adentrar um pouco na história para que você possa entender aquilo que Deus quer dizer ao meu e ao teu coração. Mas para isso eu quero perguntar: você está comigo nessa? Diga glória a Deus. Aleluia. Então eu vou para a palavra. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de um apóstolo que era especialista em escrever. O apóstolo Paulo, nós conhecemos muito bem a história dele. A história dele é uma história de superação dos próprios traumas passado, superação daquilo que ele cresceu sabendo que era a verdade, mas que por um momento o próprio Deus fez como uma revolução. Essa revolução, conhecida como Evangelho de Cristo, encontrou ele num caminho para Damasco e fez com que ele invertesse o seu papel. Ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido pelo Evangelho. Mas mesmo que ele deixasse de ser perseguidor para ser perseguido, uma coisa não muda em Paulo: a sua perseverança, a sua vontade de continuar, a sua vontade de ir até o final. Aí eu já quero declarar para a sua vida: independente se o papel mude na tua história, nunca perca a perseverança de ir até o final com Jeová. Nunca perca a fé de chegar na linha de chegada com Jesus, porque independente de Paulo ser contra ou a favor dos cristãos, ele continuou o mesmo. Como Mateus, ele ia, ele fazia, ele procurava entregar o teu melhor. Então, independente do que aconteça, nunca deixe de entregar o teu melhor para Deus, nunca deixe de entregar o teu melhor para o Pai, nunca deixe de fazer o teu melhor para Ele. Aleluia. E é nesse momento que Paulo ele se torna perseguido. E quando ele está numa situação de perseguido, vai dizer que todo mundo que ajudava ele vira agora inimigo dele. Mas Paulo entendia que não é que as pessoas odiavam a Paulo, mas odiava aquilo que Paulo carregava. Eu vou dizer de novo:
as pessoas, elas não somente nos odeiam, mas o inimigo lança desejo de ódio no coração das pessoas que não têm a luz esclarecedora de Cristo, pelo que você carrega. Paulo carregava com ele uma grande chamada, e quando essa chamada, missionário Murilo, foi revelada, até os próprios discípulos deixaram ele de lado. Ele vai receber, vai ser recebido pelos discípulos, e vão dizer: Paulo, aqui não tem lugar para você. Nós até acreditamos que você foi batizado, até acreditamos que você viu a Cristo, mas aqui já tem gente demais. Se fosse você, Paulo, ia para fora, porque aqui dentro está cheio. Mas o que Paulo tinha não estava condicionado ao lugar que ele estava. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim: aqui não tem espaço para você, aqui não tem lugar para você. Ei. Mas Deus está dizendo: ainda que o homem feche a porta, eu estou abrindo um caminho para você passar. Porque enquanto os discípulos não queriam Paulo no cenáculo, Deus queria Paulo na missão. Entenda algo: quando Deus te chama, Ele tem um lugar para você. Ele já reservou o teu lugar. O teu lugar é teu, e de mais ninguém pode se levantar contra aquele que te chamou para o propósito. Cuida do processo. Paulo vai ser então apóstolo dos gentios, porque Paulo entende que, assim como ele, todos tinham a oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo. E é numas viagens missionárias, Leandro, que ele vai chegar à cidade de Listra, região de Licaônia, na província da Galácia, que é a própria cidade a qual ele escreveu aos Gálatas. E quando ele chega lá, vai dizer que ele começa a pregar, e vai dizer que um grande número de irmãos se convertem. Os discípulos não queriam Paulo pregando lá em Jerusalém. Os discípulos, Danilo, não queriam Paulo fazendo nada na cidade grande. Mas Paulo foi para uma cidade pequena geologicamente, mas a seara foi grande. Ei, não se preocupa se o homem quer te condicionar ao pequeno. O Deus que te chamou faz a colheita ser grande. O Deus que te chamou faz o dar. Tem gente que está dizendo: vai para o pequeno, porque você é pequeno. Mas Deus está dizendo: você pode ser o menor, mas eu ainda sou grande. Eu sou, eu faço, eu posso, eu opero. Vai dizer então que ele chega, e vai 2 mulheres se converter. Essas 2 mulheres, chamada Lloyd e Eunice, elas eram judias, mas na sua casa elas conviviam com um grego. Ou seja, pela cultura judaica, é o homem quem dá continuidade à linhagem e tudo. Se o homem é gentil, pode pegar a linhagem judaica e jogar no lixo, porque não serve mais de base. Só que elas podiam ter perdido a linhagem, mas Paulo vai dizer que elas tinham a fé. Eu vou falar de novo até você entender. Elas podiam ter perdido o acesso ao judaísmo, mas elas continuavam tendo fé. O homem pode até tentar tirar o teu acesso
as coisas mundanas, dizendo que você não pertence mais à religião, mas a tua fé a Jesus Cristo ainda mantém a porta aberta. A tua fé a Jesus Cristo ainda mantém o propósito de pé, porque foi numa casa que todo mundo deixou de lado, porque o homem não era convertido, que Deus separou o vaso. Ei, Deus não está preocupado se tua linhagem é nobre, Ele está preocupado se tua fé é inabalável. Ele não está preocupado se tua linhagem é de alguém famosa, Ele está preocupado se no momento do vamos ver, tu fala: vamos Deus, eu estou contigo e o Senhor está comigo. Ei, não se preocupa com o que o homem diz, o importante é a escolha de Deus para a tua vida. Estou sentindo uma graça aqui. Se fosse o Lucas Rafael, estava a igreja virando de cabeça para baixo. Mas Deus te contar uma coisa: pode ter linhagem ou não, Deus continua operando. Pode ter linhagem ou não, Ele continua fazendo. Aleluia. Vai dizer então que vem um jovem. Esse jovem se aproxima de Paulo. Paulo ouve falar desse jovem. Existia muitos judeus naquela região, judeus de linhagem boa, mas Paulo ouve sobre um jovem. Existiam muitos que poderiam assumir o papel desse jovem perfeitamente, mas Deus sopra no ouvido de Paulo um jovem. Existiam muitos jovens, homens já formados para o que Paulo precisava, mas Deus soprou no ouvido de Paulo um jovem. Eu vou soltar aqui o que Deus está mandando e você vai pegar se você quiser, mas eu preciso falar. Pode ter outro muito mais capacitado, é o teu nome que Deus vai soprar. Eu vou falar. Pode ter um com diploma, pode ter um com técnica vocal, pode ter um que ora bonito, mas quem continua soprando é Jeová. Quem continua soprando é Jesus. Quem continua soprando é o Espírito Santo. Então não se preocupa se tem outro mais capacitado. Se preocupa em estar preparado. Se preocupa em estar preparado. Se preocupa em estar preparado. Deus acabou de bradar no meu ouvido, Gustavo. Eu estou soprando o nome de jovens que nem imaginam aqui. Franca vai ter um rebuliço. O homem está querendo colocar o mais capacitado, mas Deus acabou de dizer: eu vou soprar o escolhido e depois eu capacito. Mas ele não tem linhagem. Mas ele não está preparado. Mas Deus está soprando. Mas Deus está soprando. Mas Deus está soprando. Vai dizer que Timóteo foi reconhecido por Paulo por bom testemunho. Só que ele era de uma casa miscigenada. Ou seja, bom testemunho para ele era impossível. Só que ele não deixou o problema da casa dele mudar quem ele era. Ele não deixou a miscigenação que os judeus queriam condenar ele, Leandro, determinar o que ele seria. Olhando pela história, podia ser que Timóteo podia ser mais um drogado na rua. Podia ser mais um viciado na rua. Podia ser mais um na sarjeta. Podia ser mais um largado.
Mas o que estava na vida de Timóteo era tão grande que o problema na casa dele não pôde impedir o propósito de Deus na vida dele. Mateus, eu não estou entendendo. Eu vou declarar para jovens aqui que o problema que às vezes acontece na sua casa, o problema que acontece no seu trabalho, na sua faculdade, independente do que seja, Deus está mandando dizer: isso não vai te parar, isso não vai te mudar, isso não vai te parar. Se fosse pregador famoso, estava todo mundo dando glória. Mas Deus está dizendo: não se preocupa com o problema, se preocupa com o chamado. Não se preocupa com a situação, se preocupa com o chamado. Deus está resolvendo o problema para jovens com propósito aqui nessa noite. Deus está resolvendo o BO com jovens com propósito aqui nessa noite. Timóteo vai então ser chamado por Paulo pelo bom testemunho. Sabe, se levantou gente para dar mau testemunho de Timóteo, falando: ah, mas esse aí está errado, esse aí tá nem circuncidado é, nem judeu é, e tu quer ainda chamar ele, Paulo? É que não importa se o homem te dá mau testemunho injustamente, o que ainda conta é o bom testemunho com Deus. Não, eu sei que você não queria me ouvir, mas eu tenho que declarar isso para a sua vida. Não importa se o homem quer dar mau testemunho injusto da tua vida, da tua casa, da tua família, o bom testemunho de Jeová ainda continua valendo, ainda continua valendo. Não importa se levantou A, B ou C para procurar falar mal de você. Se você tiver bom testemunho com Deus, não se preocupa, não se preocupa, não se preocupa, não se preocupa, não se preocupa. Ele não era circuncidado. Paulo chamou ele e circuncidou ele. Mas Paulo, tu era cristão, não tu podia circuncidar? Sim, mas tem coisa que Deus faz para poder mostrar. Tá achando ruim da minha escolha? Eu confirmo. Não, você não pegou. Tá achando ruim da escolha de Deus? Ele confirma. Deus não está preocupado com o que você acha. A vontade dele continua soberana, a vontade dele continua valendo, a vontade dele continua soberana. Tem gente que está reclamando da tua escolha, mas Deus está dizendo: se for preciso, eu faço tudo para confirmar. Deus está confirmando o ministério nessa noite. Deus está confirmando chamada nessa noite. Deus está confirmando algo nessa noite. Levanta a tua mão direita, receba a confirmação para a tua vida. Receba. Sabe por quê? Paulo, ele era chamado apóstolo da incircuncisão, porque ele acreditava que tudo aquilo que os judeus faziam já não valia mais. Mas ele circuncidou Timóteo por um motivo: marca. Paulo tinha que deixar bem nítido a marca da promessa. Não entendi, Mateus. É simples. Deus está te marcando com a promessa hoje. Deus está te marcando com a chamada hoje. Ei, jovem, Deus está te marcando e vai deixar visível, viu? Para o homem olhar para você e falar: esse está marcado, esse está marcado, é de Jeová, é de Jeová. Não toca nele, está marcado, está marcado, está marcado. Timóteo vai andar com Paulo. E aqui eu quero chegar na pregação. Quando Timóteo chega, Paulo, ele vai
dar uma instrução para ele. Só que ao mesmo tempo disso, Paulo é preso. Vai dizer que Paulo ficou preso 2 anos em casa e mais 3 em Jerusalém, e Timóteo do lado de fora. Só que uma coisa eu aprendi com Paulo: pode prender fisicamente, pode prender o meu corpo, aquilo que está dentro de mim não prende. Eu vou falar de novo. Prenderam o corpo de Paulo, mas diz a palavra do Senhor que foi na prisão que Paulo mais trabalhou para o Evangelho. Prenderam Paulo na prisão, mas não prenderam o Evangelho. Ei, Jesus está mandando dizer: pode prender fisicamente, mas não prende o teu propósito, não prende o teu chamado, não prende a tua... Eu acho Paulo até afrontoso, porque ele estava preso. A igreja de Gálatas, Éfeso, começa um virar contra o outro. Paulo está preso. E agora? Vamos comandar aqui. Se ele fosse bom, ele não estava preso. Acabou para ele, vamos mandar aqui. Eles estão tramando contra Paulo na cidade, e Paulo na prisão, escrevendo. Eles estão tramando contra Paulo na igreja, e Paulo na casa dele preso, escrevendo. Mateus, não estou entendendo. Podem estar tramando com você nesse exato momento. Enquanto você está aqui, você está escrevendo. Está escrevendo. Está escrevendo. Está escrevendo. Escrevendo o que, Mateus? Uma história do Evangelho, uma história de poder, uma história de chamado. Gálatas capítulo 6, versículo 17. A mocidade sabe muito bem do que eu estou falando. Paulo, sabendo de tudo que estava acontecendo, ainda mandou ei varão, não me para não, porque eu carrego as marcas do Evangelho. Pode me prender, pode me parar fisicamente, não vai parar a boa obra que ele começou em mim. Podem te prender, podem te caluniar, podem se levantar contra a tua vida. A boa obra que ele começou não vai parar, não vai parar, não vai parar. Querem prender os jovens, dizendo: jovem, isso aí é baderna, tu está perdendo o seu tempo, não adora não, para de gritar. Ei, mas o que está dentro de você é aquilo que diz em Jeremias 29: eu tenho um fogo no meu peito, e quando eu digo que eu vou calar a boca, ele ferve, ele ferve, ele ferve, ele ferve. Estou fatigado e não posso mais contê-lo. Eu vou liberar o fogo, eu vou liberar o fogo, eu vou liberar o fogo. Aí Paulo vai mandar uma carta para Timóteo, falando: Timóteo, eu, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, servo do Senhor, a você, meu verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo capítulo 1. Mateus, o que significa isso? Paulo sabia que se ele colocasse um jovem para resolver problema de igreja, ninguém ia dar bola para ele, iam menosprezar ele, iam pisar nele. Mas sabe o que Paulo faz? Paulo, ele era o maior abridor de igreja na Ásia. Depois de Jesus Cristo, ele era o maior fundador. Então sabe o que ele faz? A minha autoridade, Timóteo, eu passo para você. Não,
Não, eu vou falar de novo. A minha autoridade, quem abriu essa igreja aqui, Timóteo, eu passo para você. Não deixe que ninguém despreze a tua mocidade. Eu te coloquei e te coloquei com autoridade. Se alguém querer falar alguma coisa, que fale comigo, que fale comigo. Ei, Deus mandou dizer: tu pode ser jovem, mas a autoridade dele está descendo sobre a sua vida, está descendo sobre a sua casa. E se alguém querer te parar, que fala com ele, que fala com ele, que fala com ele. Ei. Mateus, como que eu sei que Deus me deu autoridade? Lá em Marcos capítulo 16: ide por todo mundo e pregai o evangelho, e as obras que vocês forem fazer serão até maiores do que a minha. Pode a serpente morder, o veneno não mata. Pode o demônio se levantar, vai sair em nome de Jesus. Por quê? Porque a autoridade, a autoridade, a autoridade, a autoridade. Ei, Deus está derramando autoridade na sua vida. Mateus, a minha igreja precisa de mim. Receba autoridade, receba autoridade, receba autoridade. A primeira epístola de Timóteo, eu já caminho para o encerramento, é que Timóteo, você vai na igreja de Éfeso. Lá, os homens querem mandar naquilo que é de Deus. Lá, os homens querem falar aquilo que é de Deus. Querem viver de fé fingida, querendo ser doutores, mas não sabem de nada. Lá, eles estão querendo abandonar a palavra, com genealogia interminável, e com fábulas e histórias na carochinha. Aí Paulo fala: Timóteo, tu vai para lá, e quando tu chegar lá, tu vai dizer: pode pegar qualquer historinha que vocês estão inventando e jogar fora. Aqui ainda é lugar de palavra. Pode inventar qualquer analogia furada, aqui ainda é lugar de palavra. Pode falar qualquer coisa dizendo: é a linguagem do jovem. Não, Deus levantou um jovem para dizer: é palavra, é palavra, é palavra, é palavra, é palavra, é palavra. Se não tiver a palavra, volta para onde? Para a palavra, para a palavra, para a palavra, para a palavra. Na igreja de Éfeso, Gustavo, que eu vejo que tem muito disso em nós. Homem que não tem nada, querendo ser alguma coisa, querendo pisar em quem tem. Ele não tem 100 mil seguidores, mas tem a palavra. Ele não tem fama, mas é conhecido no céu. Ele não tem analogia, mas tem a sabedoria da palavra. Ele não pega avião, mas aonde ele passa, Deus usa, Deus confirma. Ela não tem nem como cantar, a voz é muito ruim, mas quando canta, Deus opera, Deus opera, Deus opera, Deus opera, Deus... Eles estão querendo fingir alguma coisa, mas Deus já falou. Evangelho de João capítulo 4: e Deus vai procurar no tempo certo os verdadeiros adoradores. Aqueles que estão com a fé fingida, Saulo, vão ficar aqui, mas quando Deus procurar os verdadeiros adoradores, aí nós vamos cantar que a igreja será arrebatada. Eu preciso correr, porque a epístola de 1 Timóteo é uma epístola ensinativa. Mas Mateus, você leu na epístola de 2 Timóteo. É verdade. Vai dizer que passou muito tempo da epístola de 1 para 2 Timóteo. E quando passa esse tempo, o tema é reaviva.
E no tema Abacuque 3:2, Abacuque está dizendo: Senhor, a tua obra está desleixada, então reaviva. Aí eu vejo Paulo repetindo o processo. Quer que a obra volte? Reaviva. Mateus, não estou entendendo. É simples. A epístola de 1 Timóteo é uma epístola de exortação e ensino. A segunda epístola é de despedida. Mateus, eu não entendi. Paulo está preso em Roma. Os acontecimentos de Atos 28 acontecem nesse exato momento da epístola. Ele está preso e o único que foi até ele foi o apóstolo Lucas, para poder pegar as cartas e entregar para as cidades, porque Paulo sabia que ele seria decapitado. Aí eu pego uma segunda epístola de Timóteo com um teor diferente da primeira. Por quê? Porque enquanto a primeira ensina, a segunda prepara e despede. Por quê? Porque hoje você aprende, mas amanhã Deus passa a tocha para você. Hoje você está no banco, mas amanhã a tocha da regência é sua. Eu vou falar. Hoje você está no banco, mas a tocha da pregação é sua. Hoje você está no banco, mas amanhã é você quem... Paulo vai dizer: Timóteo, eu desejei muito ter convosco, mas eu sei o que me espera. Paulo abre o coração para Timóteo, um jovem. Por que, Mateus? É a última epístola de Paulo, não tem outra depois dessa. É literalmente a despedida de todas as igrejas. E Paulo fala para o jovem dele: eu estou indo, mas agora é contigo. Eu estou indo, mas agora é contigo. Com todo o respeito, aproveita o tempo que você tem com o seu pastor. Aproveita o tempo que você tem com o seu líder. Nós não somos eternos. Amanhã eu posso acabar entregando, mas a obra não para. O cargo pode não ser eterno, o homem pode não ser eterno, mas o dono da obra continua sendo eterno. Eu estou falando para jovens aqui que amanhã vão assumir tribunas. Eu estou falando para jovens aqui que amanhã vão estar pregando os maiores congressos da cidade. Por quê? Porque tem uma grande obra e você não pode parar. Tem uma grande obra e você não pode parar. Tem uma grande obra e você não pode parar. Paulo vai dizer: eu desejo muito te ver, mas eu vou deixar a palavra. Tem momento que Deus só deixa a palavra. Você não está aguentando, mas Deus deixa a palavra. Está difícil, mas Ele deixa a palavra. Está machucando, mas Ele deixa a palavra. Está difícil, mas Ele deixa a palavra. Que palavra é essa? Paulo não podia estar com Timóteo, mas Jesus diz: eu estarei convosco, eu estarei convosco, eu estarei convosco. O teu pastor pode não estar com você hoje, mas ele está contigo, ele está contigo, ele está contigo. Aí Paulo vai dizer: eu quero que você se lembre da fé que teve na sua avó e na sua mãe. Por quê? Porque quando Deus quer chamar, Ele prepara o terreno. Eu estou falando para jovens aqui, Danilo, que estão aqui hoje porque tinha uma mulher de joelhos orando. A minha de joelhos está ali, ó. Ela me sustentou de joelhos quando meu mundo desabou.
Quando a mensagem veio, não vou chegar. Quando aconteceu tudo que o diabo se levantou, o Senhor falou: lembra da oração da tua mãe, da fé da tua avó, da fé da tua antecessora. Sabe o que Deus está dizendo? Não menospreza quem veio antes de você, porque foi o joelho dele, joelho dela que te manteve de pé. Ei, não menospreza quem passou por essa casa antes de você. Antes desse altar aqui ser erguido, tinha mais joelho de pé do que você, mais gente de joelho do que você imagina. Nesse altar aqui teve gente que te sustentou de joelho. Mateus, como assim? É porque nós estamos vivendo não a oração de nossos dias, mas a oração dos antepassados que diziam: Senhor, cuida da tua igreja, toma conta da tua obra, levanta gente, levanta. Ei, os antepassados se foram, mas a fé continua. Os antepassados se foram, mas a chamada continua. Os antepassados se foram, mas a oração está surtindo efeito, está surtindo efeito, está surtindo efeito, está surtindo efeito. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu já vou encerrar e o louvor pode entrar com força. Aí Paulo vai dizer: a fé habitou na tua avó, habitou na tua mãe, e agora habita em ti. Quer ter unção? Respeita quem passou antes de você. Quer ter unção? Respeita quem está antes de você. Porque Deus está dizendo: eu faço transferência. Hoje pode não ter, mas se respeitar no meu propósito vai ter. Pegou aqui na frente, eu vou dizer: a unção que você deseja tem que ser a unção que você respeita. Aí Paulo vai chegar e dizer: por esse motivo, que eu sei que em você tem uma grande obra, eu quero te falar algo. Reaviva o dom que há em ti. Ei, uma informação rápida. Timóteo era ansioso. Vai dizer que Paulo recomendava Timóteo tomar produtos derivados da uva, porque a uva tem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias do estômago. Porque a ansiedade de Timóteo era tanta, Danilo, que na hora em que ele ia falar qualquer coisa, vai dizer que ele tremia, e que a ansiedade atacava, e ele falava: Senhor, será que o Senhor está comigo? Mas Deus está dizendo: eu estou entrando hoje com analgésico para a tua alma. Pode ficar tranquilo. Eu não ia nem entregar, que eu falei: Senhor, não era eu, mas eu vou falar. O Senhor está dizendo: não se preocupa com o que o homem vai falar, não se preocupa com o que o homem declara. Eu mandei você entregar a verdade, então entrega a verdade, prega a verdade, fala da verdade. Que enquanto você cuida da minha obra, eu vou na tua casa, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua juventude. Tu vai ter uma grande notícia ainda esse ano, e tu vai ser honrado na tua liderança. Deus está dizendo: eu estou soprando uma fé sobre o aeroporto do... Tu vai estar em altos patamares ainda, porque muitos disseram: essa igreja não vai para frente, porque é só bagunça, é só... Mas Deus mandou dizer: se prepara, porque eu uso as coisas loucas para confundir as sábias. Paulo vai dizer: Timóteo, eu estou indo, eu sei que a ansiedade vai arder, mas entenda algo: reaviva o dom que há em ti, 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 reaviva, 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 reaviva.
Ei, Deus está dizendo: o homem pode estar passando, mas aquilo que Ele colocou na sua mão não passou ainda, não passou ainda, não passou ainda. Reaviva, 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 reaviva. Sabe por quê? Deus não deu espírito de temor, mas de ousadia. Tem gente tentando tirar a ousadia dos jovens. Ai, e eu vou chamar você aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que sabe que tem chamada, mas quer reavivar, corre aqui na frente. Se não tiver ninguém, amém. Mas você que quer receber o reaviva, corre aqui na frente. Vem comigo, conjunto. Vem comigo, vem comigo. Porque o Senhor está reavivando vidas hoje. O Senhor está reavivando chamadas hoje. O Senhor está reavivando hoje. O Senhor está reavivando hoje. O Senhor está reavivando hoje. Ele marcou esse pré-congresso para te falar: reaviva, 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 reaviva. Faz meu coração arder de dor. Eu tô te esperando. Eu tô te esperando. Eu tô te esperando. Vem, vem, vem pro reaviva. Vem pro reaviva. Vem pro reaviva. Segura, segura. Ah, pastor, eu estou sentindo uma graça aqui. Deus está falando. Tem jovens hoje que não pode sair daqui sem receber essa oração, porque pensou que a chamada morreu, pensou que a obra parou. Ei, irmão, aqui, você de branco aqui, a do Brasilândia. Declararam que não ia para frente. Eu vou falar. Declararam que ia parar, mas Deus falou: podem te prender com palavras, mas não podem prender o que está dentro de você. Deus está dizendo: eu vou mudar você de lugar, porque aonde te inseriram não querem dar valor, querem passar por cima. Alguma jovem nossa cheia de Deus, abraça ela aqui. Vem alguma jovem cheia de Deus aqui, abraça ela. O Senhor está dizendo: hoje eu estou reavivando a chama. O homem tentou apagar, mas não adianta. Pode jogar balde de água fria com decepção, com machucar no emocional, mas Deus está dizendo: não para, não para, não para, não para, não. Eu estou te esperando aqui. Eu estou te esperando aqui. Eu estou te esperando. Você que quer reaviver a chamada, reacender a chamada. Ô irmã, você aqui de Cristais, de vestido florido, olha aqui. Deus hoje muda. Deus está mudando a ordem do negócio. Eu não sei porque está falando: eu vou passar a roda grande dentro da pequena, porque falaram: é fraca, não aguenta a proposta, vai ceder. Mas Deus está dizendo: eu vou soprar teu nome, assim como eu já prometi, porque a fé que estava na sua mãe continua te sustentando. Tem um
avivamento em Santa Cruz hoje. Tem um avivamento em Santa Cruz hoje. Tem um avivamento em Santa Cruz hoje. Adora, adora, adora. Viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo de desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. O vocal vai entrar com incendeia. Declara incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. E cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como hoje, 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 como hoje. Seja batizada, seja batizada, seja batizada. Incendeia, incendeia. Pegou, 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 pegou. Declararam que os jovens morreram, Gustavo. Está incendiando, está incendiando, está incendiando, está incendiando, está incendiando, está incendiando. Incendeia, 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 incendeia. Senhor, a tua palavra foi pregada, e eu só peço uma coisa: reaviva, ó Senhor, a tua obra, faz-se conhecida no meio dos anos. Na tua ira lembra-te das misericórdias. Reaviva o dom que há neles. Reaviva o dom que há neles. Porque há espírito de ousadia. Repreende o homem que se opõe. Porque o jovem pula, mas é cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus.